Olá! Hoje nós vamos falar de SPDA. SPDA significa Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Popularmente a gente conhecia como para-raios, mas na verdade é mais que isso. Quando nós temos um para-raio, ele protege você de uma parte dos efeitos da descarga atmosférica, que talvez seja a parte mais danosa. Porém, com o sistema de SPDA, você tem que fazer muito mais que isso. Então, vamos lá. Primeira parte disso é realmente fazer um bom sistema contra descargas atmosféricas. Ou seja, você pode fazer uma gaiola de Faraday, colocar um captador. Esse captador vai para 4 pontos da tua edificação. Se possível, ele vai prender dentro da estrutura de metal que está por dentro do concreto do seu edifício, da sua edificação. Se você estiver fazendo um piso para uma unidade industrial, esse piso, a ferragem do piso tem que estar interligada na malha do aterramento. Então, esse sistema todo fica funcionando como um amplificador da descarga por terra. Quanto mais pontos você tiver por terra, menos você vai sofrer as consequências daquela descarga atmosférica. Bem, feito isso, você tendo vários pontos, você só garantiu aí que aquela parte mais grosseira, né, vai por terra. Agora, a carcaça do seu equipamento também pode descarregar, ela pode ter um problema de fuga de motor, de funcionamento do motor, pode ter uma fuga para a carcaça, e essa carcaça também gerar choques elétricos, tá certo? E também gerar problemas para pessoas que estejam trabalhando ali próximos, né? Então, essa carcaça também tem que ser aterrada. Então, você tem lá a descarga atmosférica sendo aterrada nos pontos de terra. Essa carcaça é aterrada naquela malha que você fez no chão. Você coloca uma barrinha de cobre, aterra o seu motor naquela carcaça. Essa malha terra vai lá para o seu painel de distribuição. E lá no seu painel de distribuição, ela vai aterrar todos os outros pontos que entrarem ali, ou seja, todas as tomadas. Então, todas as tomadas, aquele pino central, vão ser aterradas naquele cabo também. Então, você vê que você tem sempre um tronco, né, um cabo principal que está sendo aterrado em vários pontos. Se você não tem só um elemento dinâmico ali, não é só motores que você também tem computadores, tem TV, tem CLP, tem monitor, tem SDCD, o que for. Você já tem um outro problema, que é o aterramento eletrônico. O mínimo ruído por descarga atmosférica no equipamento desse é mais que suficiente para danificar. Então o que você vai fazer? Você vai pegar cada uma das tomadas que você já tem esse aterramento normal, o convencional, você vai colocar um isolador galvânico ali. Você vai colocar um isolador para que você não tenha nenhum ruído entrando naquele sistema. Então, ele vai centelhar antes que centelhe no seu equipamento. Na verdade, você vai pegar essa tomada, você vai colocar então o isolador nessa tomada, vai lá no quadro principal e colocar um outro no quadro principal. Não basta só colocar o isolador na tomada, você tem que ter o isolador nas duas pontas. Colocou esse isolador lá no quadro principal, colocou o isolador nas tomadas que vão para computadores e tudo mais, ou seja, você tem um sistema isolado galvanicamente. Agora você já pode começar a pensar em uma outra etapa, que são disjuntores ultra rápidos, ou seja, o menor distúrbio na tua energia, ele vai desabilitar. Ou seja, ele vai interromper. São disjuntores mais caros, mas são muito eficazes. Nós temos vários tipos de SPDA. Nós temos através de para-raios, né, que chamam de avanço à ignição. Nós temos SPDA que funcionam com ponta de Franklin. Nós temos SPDA através da gaiola de Faraday. Veja que do jeito que eu falei para você, você teve todos ao mesmo tempo, né? Você teve lá um captador de Franklin. Como você pegou esse captador e colocou no teu sistema de estrutura, né? naquela parte de ferragem do teu edifício, você já criou uma gaiola. Então você vê que você já está partindo para ter mais de um tipo.
Como você tem vários pontos descarregando, você já tem aquele problema de se um rompeu, o outro não rompeu. Então você já garante que você está descarregando em vários pontos. Como você tem o isolador, ótimo. Então você está garantindo que outros ruídos você também está tirando da tua equação. E como você vai fazer aquela aterramento da carcaça do motor, então você já tirou qualquer problema também de uma descarga por indução do motor na carcaça, uma fuga para a carcaça. Veja que você está protegendo ali pessoas e animais de qualquer risco com descarga elétrica. Evidentemente, você tem que fazer outras coisas. Manutenção desses pontos. Não basta você aterrar uma vez e não basta medir uma vez. Você vai medir hoje, ele está num jeito. Você vai medir amanhã, ele está em outro. Aterramento para uma carcaça de motor tem um nível. Aterramento para um computador é outro nível. Então, se você tem motores e computadores, você tem que ir para o lado do computador, que é o mais crítico. Então, você tem que garantir, fazendo medições e inspeções para ver se tudo continua como você fez na primeira vez. Ou seja, no dia que você fez todas as conexões, você encontrou uma medição. Agora, você tem que encontrar a mesma medição ou tentar chegar naquele mesmo valor, tá certo? Os captadores têm manutenção. As conexões têm manutenção. Os próprios isoladores eles não são para sempre. Depois de um certo tempo, cada fabricante diz a troca dos isoladores galvânicos. Então, tudo isso vai servir para que você tenha um sistema de SPDA melhor. Uma maneira de você medir se o seu sistema de aterramento de SPDA está funcionando bem é o chamado método eletrogeométrico, que é mais ou menos como se você estivesse rodando uma esfera por cima da sua unidade. Ou seja, tudo que não estiver coberto por essa esfera está fora do sistema de proteção. Algumas empresas fazem o sistema eletrogeométrico, sabem qual é os pontos que estão fora da proteção do SPDA e quando começa a ter problemas de descargas atmosféricas, tempestades, eles decretam um alarme laranja, e todas as pessoas têm que estar trabalhando abaixo daqueles pontos, ou seja, abrigados pelo sistema eletrogeométrico, né, por essa tal esfera. Projetar um sistema de aterramento não é simples. As pessoas tendem a pensar que é simples, né, mas não é. Qualquer tipo de desbalanceamento de descarga atmosférica pode fazer com que você tenha perda de um equipamento. Se você tem um terra que não está conectado com outro terra, é um problema, porque uma descarga atmosférica vai fazer esses pontos se elevarem e você pode ter um problema no seu equipamento eletrônico. Se eu tenho um cabo passando em cima de um leito, esse leito tem que estar aterrado. Se eu tenho um cabo passando no solo dentro de um eletroduto, eu tenho que aterrar esse eletroduto e vir aterrando esse eletroduto durante todo o underground. E quando sair lá na outra ponta do underground, esse cabo tem que sair diretamente para um terra. Então veja que toda proteção que você faz é na tentativa de manter a tua instalação segura. Para que quando você tenha descargas atmosféricas, você não tenha o problema de interrupção de força, interrupção de produção, queima de componentes e tudo mais. Outra coisa bem importante, não basta você achar, caiu um raio aqui perto, mas graças a Deus não aconteceu nada com o meu equipamento. Já aconteceu. Na verdade, já aconteceu. Talvez você não tenha percebido, mas o seu equipamento já sofreu o primeiro dano. Microprocessadores, eles se danificam por camadas. Então, já aconteceu o primeiro dano. Não é só porque para de funcionar, tá certo? Gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido a importância de fazer o aterramento, a importância de fazer com que esse aterramento seja redundante, a importância da inspeção desses pontos e, principalmente, um método que você utilize para verificar se aquele ponto realmente está funcionando, se aquele sistema que você fez realmente está funcionando. Era isso, obrigado, até a próxima conversa.